Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do podcast De Profissional para Profissional e o tema de hoje é produtividade em vendas. Nos acompanhe, fique ligado porque esse tema é tão importante não só obviamente para vendas, mas para qualquer ramo de atividade. Então esse tema certamente pode te interessar. Olá pessoal, tudo bem? Precisamos falar então de produtividade em vendas e não tem como não falar te fazendo uma pergunta para ti que está ouvindo. Quantas horas você trabalhou hoje? Tu vai me responder. 8 horas, quem sabe? E eu vou te fazer uma outra pergunta. E quantas horas você produziu? Diferente pergunta, né? Não tem a mesma resposta. E o que eu quero dizer com isso? Vou trazendo para a minha realidade de mercado corretores de imóveis. Cansei de fazer plantões das 8 ao meio-dia, das 2 às 6. Cheguei em casa e pensei... Cansada? Trabalhei 8 horas. Será que eu trabalhei 8 horas? Tá. Vamos então pensar comigo. 4 horas bem trabalhada durante teu dia, ela pode ser suficiente se ela for produtiva para ti. Então, gente, às vezes a gente tem essa mentalidade que trabalhar 8 horas incansavelmente, ela poderá te dar um resultado e não vai te dar. Por uma série de coisas. Exaustão mental, certamente já não pensa mais. E às vezes, quando principalmente voltado a corretores de imóveis, a plantão de imóveis, a gente percebe que a gente não fica trabalhando às 8 horas. Então, é importante sim a gente se dar conta que se a gente focar 100% da nossa atenção, daqui a pouco 4 horas, elas vão ser muito mais produtivas do que 8 horas. Uhum. E é interessante esse tema produtividade e trabalho e produção é diferente, né? A gente acha que sempre é a mesma coisa, mas no período da pandemia eu acho que isso nos mostrou também bastante justamente o quanto a gente está muitas vezes imerso dentro, né, do nosso trabalho, dentro do nosso local de trabalho, muitas vezes nem sempre produzindo, mas está ali, digamos, trabalhando, entre aspas, e a gente acha que lá no final do dia nós chegamos em casa e dizemos, olha, estou cansado porque trabalhei 8, 10 horas. O que na verdade não necessariamente este trabalho foi de produção, ou seja, de fato você produziu algo que no fim lá vai te dar algum resultado. Então isso eu acho que a gente precisa analisar e a pandemia nos trouxe uma questão muito interessante, que é o trabalho home office. O trabalho home office faz com que de fato a gente consiga comparar o tempo que nós desprendemos trabalhando em casa e o tempo que nós desprendemos trabalhando, seja no escritório ou qualquer outro ambiente, né, de trabalho fora da nossa casa. Porque quando a gente estava, né, em home office, e muitos continuaram depois porque viram que de fato isso às vezes é muito mais produtivo do que estar no escritório, é justamente o tema de hoje, que é a questão da produtividade. Então às vezes a gente está em casa, por mais que a gente tenha muitas coisas que nos distraiam, a gente muitas vezes consegue ter uma maior produção. Seja porque a gente de fato cria momentos de... Ambiente, né, também. E sim, a gente vai criar um ambiente propício para isso, mas a gente também vai criar momentos no qual a gente vai descansar. De fato, vai ter as nossas distrações. E outra coisa importante, né, linkando ainda essa questão de horas ativas, se podemos dizer assim, a gente precisa também saber a hora do nosso cliente. Que horário esse cliente está ativo? E eu vou trazer um exemplo. Acreditem, o meu cliente está ativo nos finais de semana, a partir das 6 horas da tarde. É onde o site começa a se movimentar, os e-mails começam a ser entregues e eu percebo que a partir dali, então, o meu cliente está ativo. Isso vai muito claro de cada ramo. Eu estou falando do meu, corretores de imóveis, né, que vendem imóveis. Mas também percebemos que finais de semana é um horário sempre muito interessante. Mas voltando ainda para esse horário ativo, o que eu quero dizer? Às vezes, nós sentados das 8 ao meio-dia, das 2 às 6, por que nós não produzimos? Porque daqui a pouco o nosso cliente não está ativo neste momento. Então, por que não aproveitar algum turno desse para fazer as suas coisas pessoais e trabalhar no horário que realmente teu cliente está online? E quando a gente acha que realmente está focado no trabalho, que está atendendo o cliente naquele período normal de trabalho e o teu cliente não está naquele mesmo momento que tu tem aquela, digamos, mais momentos de distração ou mais coisas que podem te distrair. Então, se tu vê que um cliente não está te dando retorno ou que não está acontecendo nada,
Geralmente tu vai ali, vai pegar o celular, vai para uma rede social ou vai fazer qualquer outra coisa que não está voltado à tua produção, voltado aos teus resultados. Então eu acho que também um ponto que a gente poderia trazer aqui é a questão do foco. E existem, claro, várias estratégias para a gente manter o foco na produção, na produtividade, né? A gente fala produção, o pessoal ainda pode entender um pouco diferente do que a gente quer trazer, né? Mas a questão da produtividade, ou seja, de conseguir os resultados que se quer, que se almeja, né? Então, focar em determinados períodos. A gente sabe que muitas vezes, dependendo de onde nós estamos, a gente tem várias coisas que podem nos distrair. Então, o foco é extremamente importante. Pegar um determinado período, então um período curto pode ser aí de 20 a 25 minutos, de realmente focar naquilo que se quer, naquela produção que se quer. Depois fazer pequenas pausas de 5 a no máximo 10 minutos. Então, passou esse período de 5 a 10 minutos, volte a focar naquilo que você tem interesse. Ou seja, faz mais 25, 30 minutos, mas claro, uma coisa que às vezes a gente pensa assim, mas de repente nos 25, 30 minutos, está terminando 25, 30 minutos, eu estou focado, estou produzindo, mas eu preciso parar, preciso relaxar? Às vezes não. Então, sinta como que está essa questão de produtividade. Às vezes o foco não necessariamente está só nos 25 minutos. Exato. Se está rendendo, continua, mas não deixa de fazer a pausa, porque vai chegar um momento que se não fizer essas pausas, né, o foco vai acabar acabando, vai ficar mais cansado e aí obviamente não vai conseguir desenvolver o raciocínio, uma série de coisas. Então eu acho que foco é importante. E falando assim, foco e produção, podemos ser produtivos também numa roda entre amigos, podemos ser produtivos sentados no sofá, podemos ser produtivos fora de um escritório. O ambiente, sim, ele é muito importante. Ambiente para uma concentração, um home office bacana, uma vista legal, uma iluminação legal. Um ambiente que muitas vezes vai te trazer um pouco de conforto e tu vai acabar conseguindo ter os resultados que tu quer, chegar nos resultados que tu quer. Só que, muitas vezes, numa academia, num café, eu gostaria de conversar contigo sobre um imóvel. Às vezes é num restaurante, num posto de gasolina, não existe um lugar certo para te ser produtivo. Então nós precisamos também estar atento a esses sinais, porque às vezes, exatamente o que a gente falou desde o início, sentado no escritório, 8 horas, não necessariamente vai te dar o resultado, do que daqui a pouco tu dar uma volta na cidade e conseguir 2, 3, 4 clientes. Acho que esse ponto de que tu pegou academia, restaurante, fazendo qualquer coisa, é interessante porque muita gente critica, né? Quando vê alguém fazendo academia no meio da tarde ou no meio da manhã, ou até mesmo ali perto do meio-dia. Eu acho que tem que entender o que cada um tem como realmente objetivo ou que de fato a necessidade dessa pessoa. Porque muitas vezes... o cliente dele não está ativo nesse momento. De repente aquele momento das 3 horas da tarde é o melhor momento para ele fazer as atividades diárias dele, atividade física, porque sabe que depois à noite o cliente dele vai estar ativo e ele também vai estar disponível para aquele cliente. Exatamente. Então às vezes o teu cliente ele está trabalhando aquelas 8 horas, das 8 ao meio-dia, das 1h30 até 5h30, enfim, ele está trabalhando naquele momento. E ele não vai te responder, ele não vai te procurar, ele não vai ter aquela relação cliente contigo. Então pode ser que aquele momento seja um ótimo momento para te fazer outras coisas. Exatamente. E precisamos também falar, não tem como não falar de produtividade e também linkando a questão de horários, as insistências de alguns corretores, né? Estou falando daí de corretores de imóveis especificamente, os corretores chatos. O corretor chato, eu ia falar o corretor chato. Isso. Existe corretor, né, gente? Daí vamos falar de vendas, vamos falar de técnicas de venda, se é que podemos dizer assim. Não precisa o cliente te procurar e te perguntar: eu quero saber sobre esse imóvel melhor. E aí tu lê o anúncio para ele. Bom, esse cliente sabe ler. Se é para falar de características, o cliente sabe ler. Tu precisa entender muito mais que isso. Tu precisa realmente entender que a partir dali está se criando uma história, é um novo momento, é um novo lar, é uma nova história que está sendo criada. Então tu precisa não explicar as características porque isso está no anúncio, é só ler. Realmente tu precisa explicar as experiências que vão ser vividas a partir daquele momento
naquele lar, naquele local. Então, a gente precisa sim respeitar as histórias que estão por trás de tudo isso, isso é muito importante. Afinal, essas histórias, elas são únicas, elas acabaram de chegar na tua mão, tem que ser muito gentil e ter muita empatia, né, com cada história. Mas, voltando à questão do corretor insistente... O problema do corretor chato... Exatamente. O problema do corretor chato é que ele... por, obviamente, querer fazer uma venda ou, de fato, querer fixar esse cliente, também, né? Ele acaba enviando informações demasiadas que muitas vezes não é o perfil daquele cliente ou muitas vezes o cliente já se desinteressou, já falou que não quer mais e o corretor segue mandando informações em imóveis. Então, eu acho que também tem que ali entender o time do negócio. Então, se vai chegar um determinado momento que o cliente realmente já entendeu que aquele não dá para ele ou que aquela característica de imóvel que ele está procurando inicialmente não serve mais para ele, o corretor tem que compreender esse cenário e não ficar massacrando de informações. O que a gente fala de corretor chato é justamente isso. Aquele corretor que não entendeu o perfil do cliente porque ele não fez esse mapeamento anterior, e aí a gente está falando realmente aqui de produtividade porque ele está trabalhando e está realmente chutando no vazio, exatamente, né? Está jogando para o vazio. E quando a gente fala assim de oferecer os imóveis, né, para esses clientes, eu falo diante da minha experiência profissional de 18 anos no mercado imobiliário, mostrando imóveis. Eu te digo, o apartamento de 2 dormitórios que ele sempre sonhou e que ele te procurou dizendo que queria, daqui a pouco não é o que ele vai comprar. Então, de nada adianta tu ficar alimentando de informação se tu daqui a pouco não entender o perfil do cliente. Por isso que é importante, no primeiro momento, sentar, conversar, entender condição financeira, entender uma série de coisas e a partir daí também entender o que eles querem. Quais são as experiências que eles querem viver. Daqui a pouco eles vão dizer, eu sempre quis botar o pé numa grama. Tá, mas você vai comprar um apartamento? Mas eu não gosto muito de sol da tarde, mas então tu vai oferecer um imóvel com sol oeste? Então a gente tem que ter essas preocupações, sabe? Eu acho que a gente tem, olhando assim num cenário de escritas de quem estuda sobre esse tema, né? Existem várias estratégias para ser mais produtivo. Sim. Mas às vezes a própria expertise do profissional vale mais do que muitas vezes aquilo que a gente lê e tenta compreender. Então, entender de fato esse perfil, trabalhar em cima desse perfil, não ser afobado, realmente trabalhar com inteligência. Exatamente. Porque uma vez, inclusive, nós estávamos até conversando sobre isso. Eu estou sem cliente, o exemplo, né? Estou sem cliente e vou sair correndo para tudo quanto é lado procurando cliente, talvez não seja essa a melhor estratégia. Certamente está na tua carteira. Certamente ele está ali. Só que a gente acha que, por exemplo, eu preciso sair para a rua para catar cliente, eu preciso fazer alguma coisa. Um cliente novo. Às vezes o cliente já está contigo, só que realmente tu deixou de observar algumas coisas. E aí a gente vai também, né? Eu preciso linkar uma situação que existe a questão das redes sociais. Se vende muito nas redes sociais. Mas eu tenho 1000 seguidores, eu preciso conseguir engajar mais pessoas para enxergarem mais o meu produto. Mas eu te faço uma pergunta. Tu já vendeu para esses 1000 seguidores? Tu já conversou com cada um? Não. E aí que vem as relações reais, as relações humanas, essa conexão, pessoas compram de pessoas, elas precisam saber de ti, que daí também vem a questão de se apresentar, tá por trás de uma marca, apresentar quem tá por trás dessa marca. Então, é bem importante, né, a gente ter esse cuidado, né, para poder ter um resultado bacana. Não, tem uma questão muito interessante é que não adianta correr e correr errado. Você tem que correr certo, na direção certa. Então, muitas vezes, parar, pensar, montar uma estratégia, pensar naquilo que vai ser feito, seja naquele dia, seja no próximo dia, eu acho que fazer planejamento. Acho que a palavra aqui pode ser planejamento. O planejamento ajuda muito na produtividade. Então, planejar o que vai ser feito daqui a 1 hora, planejar o que vai ser feito daqui a 2 horas, no próximo dia, na próxima manhã. Então, eu acho que isso é extremamente um pouco mais de assertividade tu vai ter certamente, obviamente, né? É fazer uma gestão do seu tempo. Exatamente. Focar naquilo que realmente importa, de repente fazer uma lista de prioridades. O que está na prioridade agora? Essa prioridade, de fato, tem que ter mais foco para ela. Sem dúvida. Então, de repente, desprender um tempinho maior para isso.
Não esquecendo que, obviamente, as pausas são extremamente importantes, mas a gente precisa entender o que de fato a gente quer, quais são os nossos objetivos, onde que a gente quer alcançar. E produtividade geralmente é isso. Exatamente. E eu acho que toda essa forma de atuar, ela gera uma confiança maior e eu tenho certeza que daí os resultados vão acontecer. Então, planejamento, de fato, é fazer a sua gestão de tempo. Entender quanto tempo se tem para atender um cliente, para chegar a um determinado resultado e compreender, obviamente, o que eu tenho em mãos, qual é o cenário que eu tenho em mãos. Então, fazer, de fato, essa gestão de focar em determinado período, ter períodos de pausa, isso mantém o foco, isso ajuda na produtividade e tenho certeza que isso vai aumentar não só os ganhos, né, a rentabilidade, mas eu tenho certeza que as ideias também vão acabar surgindo quando a gente está focado. E a qualidade no atendimento também muda. Muda completamente. Muda completamente. Quando a gente está focado, a gente sabe aonde a gente quer chegar, isso muda totalmente. Não existe a ansiedade, não existe a questão, preciso ser rápido, preciso te entregar esse produto logo, preciso te mostrar as opções, o catálogo de opções, não. A ansiedade é o maior inimigo de quem de fato quer ter uma maior produtividade. Muitas vezes a gente sai na ansiedade, querendo resolver todos os problemas e não resolve nenhum. E, sem dúvida, a questão de... Eu digo que o corretor de imóveis ele tem que ter um emocional muito bem trabalhado e estruturado, muito bem equilibrado. O corretor de imóveis é o que recebe mais rejeição durante o dia todo. Ele não vende sempre? Não, ele recebe muitos nãos. E receber nãos, isso atrapalha também. Daqui a pouco tu te acorda num dia achando que vai vender, tu tem uma negociação meio que certeira e acaba não acontecendo. Então, esse equilíbrio é importante para que a gente tenha, assim, um resultado bom. O receber o não é muito interessante porque faz com que, de fato, a gente aprenda a ter um maior foco, uma maior assertividade naquilo que se quer. Porque às vezes a gente recebe um não e de fato fica martirizando aquele não e não consegue mais produzir, aquele dia parece que de fato não vai ter fim. Só que a gente também precisa entender que esse não pode ser a abertura de uma nova porta. Então, buscar um novo caminho, se acalmar, né? Fazer aquela pausa, toma um café, vai fazer alguma outra coisa, vai para rua, vai caminhar, vai fazer qualquer outra atividade para justamente aquele foco, então, ser retomado. E, pessoal, nós falamos da produtividade em vendas e por vários momentos se falou aqui a pergunta das 8 horas trabalhadas, as 4 horas bem produzidas, mas, claro, isso vai de cada um e do cenário que tu está vivendo no momento. Existe momento, sim, do setor imobiliário, que a gente fala do momento bacana, que sim, se trabalha 8 horas e se produz às vezes até 10. Então, isso aqui não é regra, não é receita de bolo. E se for regra, toda regra tem exceção. Mas é importante, sim, a gente estar atento a esses sinais, ao horário do cliente, o horário que teu cliente está ativo, a questão da tua exaustão mental e do que tu está produzindo. Fazer a sugestão de tempo, ter foco, fazer pausas estratégicas, acho que tudo isso certamente vai ajudar a produtividade. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão sobre esse assunto ou gostaria de debater mais sobre ele, é só nos contatar. Até mais. Até!